tiver força, mantenha-se concentrado nesse período que vamos estar aqui. Mateus 22, nós vamos ler dos versos 37 ao 38. 37 e 38 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 22. Tema de hoje, o silêncio e o amor. Mateus 22, 37 e 38. Diz assim a Sagrada Escritura: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o Senhor, ame o seu próximo como a si mesmo. Amém. Amém. Durante o seu ministério, Jesus ele viveu diversas experiências, as mais opressivas possíveis, experiências de questionamentos, e dentre algumas situações difíceis que Jesus viveu, Mateus 22 relata uma experiência em que um grupo de religiosos se aproximou de Jesus, a classe dos fariseus, para questioná-lo. A Bíblia diz que um especialista da lei, não era qualquer homem, se aproximou de Jesus e fez uma pergunta um tanto quanto capciosa, perguntando a Jesus: mestre, qual mandamento de Moisés é mais importante? Isso está no versículo 36 de Mateus 22. Esses religiosos, eles sabiam que Jesus estava atrelado à lei de Moisés, tanto que no capítulo 5 de Mateus, Jesus mesmo disse no versículo 17 que ele veio para cumprir a lei de Moisés e os escritos dos profetas, e não aboli-la. Os religiosos sabiam que Jesus estava atrelado à lei de Moisés, então tentaram enrolar o Cristo, dizendo: qual dos mandamentos é mais importante? E Jesus, Senhor da vida, onipresente, o Todo-Poderoso, ele disse a esse grupo: eu quero resumir os mandamentos em apenas dois. Ame seu Deus de todo o coração, toda a sua alma, de toda a sua mente. E o segundo mandamento é: ame o seu próximo como a si mesmo. Para Deus, segundo Jesus, o que o ser humano precisa fazer no mundo para estar no centro do melhor da vida, que está no próprio Cristo, que está em Deus, é amar a Deus sobre tudo e sobre todos, e o próximo como a si mesmo. Agora, diante desses dois grandes mandamentos, eu quero pensar com vocês rapidamente em como vivê-los, como cumpri-los, como colocá-los em operação em nossa vida, como amar a Deus acima de tudo, como amar o próximo como a nós mesmos. Eu quero afirmar a você nessa noite, você que está em casa ou você que está ouvindo esse áudio, seja no dia que for, que a maneira de amarmos a Deus e amarmos ao próximo é fugindo do silêncio. Não se é possível amar em silêncio. O silêncio é sinônimo de afastamento. Diante da ausência, o silêncio predomina. O silêncio, ele é o resultado de uma relação adoecida. O silêncio, ele se aloja quando um relacionamento fale, morre. Quando duas pessoas param de se falar, é porque ambas escolheram caminhos diferentes. É verdade ou não é? O silêncio permanente numa relação é o mesmo que a desistência da relação. E aqui eu não estou falando da solitude, de um momento em que eu preciso me retrair, me guardar em mim mesmo para um tempo de reflexão, talvez daquele momento de conflito em algum relacionamento que você tem,
Talvez o melhor é você dar um passo atrás e parar um pouco de se comunicar, parar um pouco de se relacionar, para que haja um assentamento do coração da outra pessoa, um assentamento do seu próprio coração. Eu não estou me referindo a esse momento em que, às vezes, o melhor é não falar nada. Mas eu estou me referindo a um silêncio permanente, onde eu não quero falar mais nada. Não apenas agora e nem depois. O silêncio, ele é, sem dúvida, uma expressão autêntica de fugir de um relacionamento. Numa relação, o silêncio, ele pode falar mais alto do que o grito. Numa relação, o silêncio, ele pode falar mais alto do que um grito. Há momentos que o silêncio, ele é mais duro do que as mais duras palavras. Quando você busca um relacionamento e na outra parte só há silêncio, isso aperta o coração. Ficar em silêncio é o mesmo que dizer não para uma relação. Quando alguém quer romper uma relação, basta ficar em silêncio. Não quero falar mais nada. Não quero me relacionar mais. Quanto mais tempo o silêncio predomina numa relação, mais a sepultura ou o sepultamento dessa relação acontece. Mais essa relação ela é sepultada. Em efeito contrário, a comunicação ela já gera uma força revigoradora numa relação, não é? Uma fala, uma expressão, qualquer tipo de comunicação numa relação tem um efeito oposto ao silêncio. Quanto mais a comunicação é forte na relação, mais a relação se torna forte. Temos falado, o casamento pleno, temos 25 casais participando da jornada do casamento pleno. Imperdível para você que vive o matrimônio, não custa nada. Se você precisar, nós damos uma oferta para você fazer. E você vai receber o material e vai ter um encontro semanal com o seu cônjuge, com o seu esposo, com a sua esposa. Imagina que coisa maravilhosa. Parece que não, mas a gente pode passar uma semana, um mês, 2 meses, sem parar, nós que somos casados, para um tempo só para conversarmos sobre o nosso casamento. A gente conversa sobre o cachorro da vizinha que não para de latir à noite. A gente conversa sobre as finanças, sobre o trânsito, sobre o prefeito, sobre o presidente, sobre o pessoal lá da Ásia. A gente conversa sobre tudo, mas não consegue conversar sobre como nós estamos. E aí o casamento pleno, ele vai colocar na mão do casal um tema por semana para conversar. E qual foi o tema da semana que nós conversamos? Os casais conversaram? Eu imagino que sim. A comunicação. A comunicação, ela é fundamental para o casamento ir bem. E nós temos 4 níveis de comunicação. Eu acho que eu estou mudando o foco, não é sobre o casamento a conversa. Vamos voltar aqui. A questão é que quando a relação ela é boa, a comunicação é boa e clara. Mas quando a relação está ruim, pode saber que a comunicação também está ruim. O que eu quero afirmar é que quando a comunicação é forte, constante, saudável, a relação também é boa. Bem, Jesus nos ensina, segundo o mandamento que nós lemos, que nós precisamos amar a Deus, acima de tudo e todos, e amar o próximo como a nós mesmos. E eu quero mais uma vez reafirmar a você que não dá para amar no silêncio. Ninguém consegue amar no silêncio. E se Deus deseja o nosso amor, não é possível nos aproximarmos dele em silêncio. Se o outro precisa receber o nosso amor, não é possível amar o outro em silêncio. Um dia, Adão, eu presumo, conhece a história de Adão. Essa personagem que é descrita no comecinho da Bíblia Sagrada. O primeiro homem da Bíblia, esposo da Eva. Um dia Adão se silenciou diante de Deus.
atestando, segundo a Bíblia, o rompimento com Deus. Eu quero usar essa personagem para a gente ter uma referência do que eu estou falando. Um dia Adão silenciou-se diante de Deus, porque ele sentenciou o rompimento com Deus. Gênesis 3, 8 e 9 diz assim: quando soprava a brisa do entardecer, o homem, Adão e sua mulher Eva, ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam de Deus entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? A Bíblia diz que Adão se silenciou diante de Deus. Isso quer dizer que a relação de Adão com Deus foi falida. Morreu. E o silêncio foi a linguagem autêntica para atestar isso. Porque o silêncio é uma autêntica manifestação de indiferença e desprezo. Se eu perco uma relação com alguém, eu me silencio. Se eu quero perder, eu me silencio. Um dia Adão se silenciou diante de Deus no seu final de tarde. E o seu final foi triste. A família do Adão viveu o pior cenário possível. Se você conhece a história, você sabe que um dos filhos de Adão matou o outro. Quem morreu? Quem sabe quem morreu? Porque tem isso, né? A gente sempre confunde. A gente às vezes cansa de matar o outro, né? Mas quem morreu? O Abel morreu. Tem certeza? Sim. O Caim matou Abel. Olha o cenário da família. Porque um dia o Adão se silenciou diante de Deus. E como nós tivemos um culto muito longo hoje até aqui, não quero deixar você chateado, falar assim, não vou voltar mais não, esse pessoal acha que a gente não trabalha segunda-feira. Então vamos terminar já. Eu só quero dizer a você duas coisas que foram preponderantes para que Adão se silenciasse diante de Deus. Primeira coisa, anota aí se você quiser, como o Alisson faz. Isso é bênção, Alisson, pode anotar. O pecado de Adão determinou o seu silêncio diante de Deus. E uma vez que ele se silenciou diante de Deus, ele não conseguiu mais amar a Deus. E nem tampouco amar o próximo. O pecado foi capaz de silenciar a voz de Adão. A Bíblia Sagrada, o texto bíblico diz que Adão e Eva pecaram, romperam com o limite da segurança, transgrediram o que Deus havia determinado. Comeram o que não deveriam comer. E segundo a experiência bíblica, por causa disso, gerou-se no ambiente da criação o pecado. O maligno pecado, a desobediência. A inclinação para a própria vontade em detrimento à soberana vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, sempre foi e sempre será. Um dia a humanidade olhou para si e disse, o nosso desejo é melhor. O nosso desejo é muito mais divertido, saboroso. Por que o desejo de Deus? Vamos no nosso desejo. E a humanidade se lambuzou no próprio desejo e contraiu para si a destruição e morte. Meus irmãos, quem não consegue pronunciar palavras diante de Deus, está amarrado em alguma coisa, em alguma culpa, em algum lugar de morte, denominado pecado. Adão sabia que a consequência aconteceria, mas ele não imaginava que seria nessa dimensão. Obrigado, mano. Quando o ser humano está em culpa, quando o ser humano está em desobediência, quando o ser humano é determinado por sua própria voz, ao invés de buscar a voz de Deus, quando o ser humano vai pelos seus próprios caminhos, ao invés de buscar os caminhos de Deus, ele se silencia diante de Deus, e esse silêncio sacramenta, autentica a sua destruição e morte, porque ele não consegue amar a Deus, e se não consegue amar a Deus, é porque não se há relacionamento com Deus. E se não se há relacionamento com Deus, o caminho é de morte. Diante
da voz de Deus a humanidade se escondeu. Interessante. Porque diante da voz de uma autoridade da lei, o criminoso fica em silêncio. Não é assim? Lembra quando você, lá em casa, isso acontece recorrentemente? Eu fico em dúvida se eu posso dizer diariamente. Mas sempre some alguma coisa da geladeira que a mãe determinou que não era para assumir naquele prazo. Alguns dos meninos vão lá e tomam o iogurte. E quando um toma o iogurte, os demais querem, então vira uma confusão enorme em casa. E a pergunta é, quem que tomou o primeiro? O culpado, ele fala? 4 anos os menores têm. O pecado... É incrível o pecado. A desobediência. E ele se silencia. E ele fica ali, na miúda. Até que o outro diz, mamãe, foi o fulano. O outro fala, não, não foi não. Ninguém quer falar. Interessante que, diante da autoridade, o criminoso sempre fica em silêncio. O culpado não consegue falar quando tem uma autoridade. Quando o funcionário faz alguma coisa errada na empresa, né? Ele sabe que ele pisou na bola. O natural dele é ficar em silêncio. Vamos deixar a água passar debaixo da ponte. O tempo daqui a pouco vai resolver tudo e eu não vou precisar levar a culpa. Vou ficar em silêncio. Porque o pecado, ele sempre empurra a pessoa para o silêncio. Ninguém pode negar a culpa. Ninguém pode negar o peso do pecado. E quando pecamos diante de Deus, qual é a nossa tendência? Ficar em silêncio. Ora pouco, não faz discipulado, acha que o núcleo discipulador é uma grande perda de tempo, muito trabalho. Eu não quero, na verdade, ficar orando todo dia, posso fazer uma oração bem feita domingo, que vai chegar até o próximo domingo, em seus efeitos. Deus não tem problema de perder a memória todos os dias, para eu todo dia falar a mesma coisa. Não preciso orar no alimento, né? Porque Deus sabe que eu preciso, como se Jesus perdesse o seu nobre tempo nos ensinando a pedir o pão nosso de cada dia, em Mateus 6. E aí a gente acha que é possível viver com Deus longe de um relacionamento, de uma comunicação. O pecado, ele nos impede de falar com Deus, de nos pronunciarmos diante de Deus. O pecado nos impede de nos pronunciarmos diante do outro. Quem está enrolado no pecado não consegue amar. Não consegue, porque o pecado torna dentro do ser humano um movimento de redemoinho assim, que vai sugando a pessoa para dentro de si mesmo. No movimento centrífugo de jogar tudo para dentro ali, ser tudo em mim mesmo, tudo sou eu sou, tudo em mim, para mim, em nome de mim, louvado seja a mim. Essa ação interna que me consome. Quando o pecado está alojado, a gente não consegue falar com Deus, se pronunciar diante de Deus, e nem tampouco diante do outro. Em primeiro lugar, eu quero então dizer a você que o pecado, ele se encarrega de silenciar o ser humano diante de Deus. Segunda coisa para terminarmos. Além do nosso pecado, o que também pode nos silenciar diante de Deus e do outro, é o pecado do outro. O pecado do outro também tem esse efeito de nos silenciar. O texto diz, no capítulo 3, versículo 12 de Gênesis, que o Adão olhou para Deus e disse: Senhor, a mulher que me deste comeu do fruto que o Senhor ordenou para não comer. Interessante que o pecado do outro fomentou, desenvolveu, fortaleceu a dificuldade do ser humano em olhar para Deus. É como se o pecado do outro fosse capaz de me empurrar para longe de Deus. Interessante, isso é um princípio fantástico. O pecado de quem está ao meu lado não pode cauterizar a nossa fé em Deus.
Conhece alguém que se zangou com Deus por causa do pessoal que falava que estava em Deus? Pô, não vou mais. Esse pessoal aí é tudo falso. Tudo falso. Fala uma coisa lá, posta uma coisa, mas na verdade eu descobri umas coisas. Eu não quero saber mais de Deus. Aí Deus fala, mas o que eu tenho a ver com a dificuldade desse pessoal? Estou tentando tratá-los, sará-lo. Mas, interessante, o pecado do outro pode também enfraquecer o meu coração e me colocar num estado de dificuldade, de me pronunciar diante de Deus. Às vezes até estamos bem, às vezes estamos com a vida calibrada, estamos com a mente boa, coração bom, buscando o Senhor, mas o pecado do outro me desanima. O testemunho do outro é muito ruim. Talvez o testemunho do outro é o testemunho da sua própria família, alguém da sua casa que você se decepciona com o comportamento. É aquele comportamento dúbio. Na comunidade de fé é um jeito, mas parece que quando chega em casa a pessoa se transforma, muda o tom da voz, muda o vocabulário, não gosta da Bíblia, só pega a Bíblia quando vai para o culto. E aí você começa às vezes a ver alguém na sua própria casa enfraquecido na fé, e você começa a ser empurrado para um lugar onde Deus não está, para um lugar mais afastado da mesa de Deus. E você percebe que cada vez mais, a minha comunicação com Deus começa a se perder. E eu começo a me desanimar no ofício de amar quem está perto de mim. Não consigo também amar. Estou chateado com Deus. Eu acho que isso aí não funciona. Eu acho que o efeito do Evangelho não é tão forte assim, não. E aí o pecado do outro começa a me empurrar para longe de Deus. Só podemos amar a Deus e só podemos amar o outro se a gente fugir do silêncio diante de Deus e diante do outro. Só podemos amar com o rompimento do silêncio. Diante de Deus e diante do outro, nós temos apenas duas possibilidades. Primeira possibilidade, amar. Segunda possibilidade, nos silenciar. E eu quero que oremos agora. Eu queria perguntar a você, com qual frequência você tem se pronunciado a Deus, conversado com Deus? Se você pudesse fazer um recorte de uma semana, da última semana, e ter ali a frequência, a intensidade da sua comunicação com Deus, como você poderia descrever a sua relação com Deus? Você está mais em silêncio ou mais em comunicação com Deus no tempo da sua vida? Será que temos conseguido amar a Deus como Ele nos pede para amar, com toda a nossa força, com toda a nossa mente, com todo o nosso coração? Será que nós temos conseguido buscar em Deus capacidade para amar quem está ao nosso lado, de uma forma efetiva, real, transformadora? Se você tem dificuldade de responder isso, de medir isso, em nome de Jesus, leve para a tua casa, para a tua vida, no teu coração, a verdade de que o silêncio não está no mesmo lugar que o amor. O amor não habita no mesmo lugar do silêncio. Quanto mais você fala em Deus, com Deus, por Deus, mais você vai amá-lo. E quanto mais você fala com quem está ao teu lado, mais você vai amá-lo. Em nome de Jesus, que nós possamos fugir do silêncio. Diga mais às pessoas o quanto você a ama. Diga mais a Deus o quanto você o ama. Não passe o dia atordoado com as suas atividades regulares, se esquecendo de amar a Deus. Porque olha, se você não amar a Deus, através de uma comunicação regular e efetiva, você em alguma medida vai começar a caminhar para a morte. Porque se Deus não estiver na sua vida e tomar conta do seu coração, você não poderá habitar no lugar de vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz Jesus em João 14. Ele é a vida. Ele é a vida. E se não aprendermos a
abrir o nosso coração, a nossa boca e amar a Deus com tudo que nós temos e somos, fazemos, nós não conseguiremos desfrutar da vida segura, plena e abundante. Em nome de Jesus, quebre o silêncio na tua vida e diga às pessoas o quanto você as ama. Diga à sua casa o quanto que você é feliz na sua casa. Mesmo que você não tenha integralmente satisfação, algumas coisas lhe aborrecem, algumas coisas mexem com o teu coração, mas pronuncie. Eu não sei como amar, fale, converse, diga, elogie, se posicione no lado oposto do silêncio. E não é falar muito, não é falar qualquer coisa, mas pronunciar palavras que ressoam o céu, o reino de Deus, o afeto, o perdão, o cuidado, a atenção, a honra. É pronunciar vida. Em nome de Jesus, vamos amar a Deus e vamos amar quem está ao nosso lado, fugindo do silêncio. Amém, irmãos? Amém. Ore comigo agora. Senhor, eu tenho passado bastante tempo em silêncio. Reconheço. Eu me entreto com tantas coisas e eu acabo deixando de me pronunciar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nós aprendemos que o pecado destrói. O nosso pecado nos destrói e o pecado do outro pode também nos atingir e nos destruir. E nós entendemos aqui que somente na Tua presença podemos nos proteger do pecado, porque no Senhor há perdão, no Senhor há misericórdia. Tu és o Cristo que nos liberta, que nos preserva. Tu és o Cristo que nos oferece uma vida abundante, transcendente, eterna. E Senhor, o período que nós passamos em silêncio é um período em que nós labutamos para nos afastar do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que todo o silêncio da nossa vida seja aniquilado. Nós queremos nos pronunciar ao Senhor, palavras de gratidão, palavras de reconhecimento, palavras de adoração, de amor. Deus de vida, em nome de Jesus, que o Senhor possa tirar do nosso coração a incapacidade de falar, a incapacidade de dizer, a incapacidade de fazer, que a gente possa ser nessa noite renovado por Teu Espírito e que para a Tua glória e louvor saiamos daqui conscientes e decididos que nós precisamos fugir do silêncio na relação com o Senhor e na relação com quem nós amamos. Nos abençoe, Pai, que seja assim, é o nosso mais profundo desejo, em nome de Jesus.